Então, vamos estar orando. Pai, nós colocamos nesse momento diante de Ti esse estudo, essa palavra, que não venha ser de mim mesmo, mas do Teu Espírito Santo, falando através de mim aos nossos corações, ministrando aos nossos corações, para que nós possamos ter mais conhecimento e não ficar só no conhecimento, que nós venhamos praticar, Senhor, para que nós possamos crescer na Tua plenitude e termos paz em Ti, porque esse estudo que eu vou colocar aqui, Senhor, que venha ministrar em nós e nós viemos aprender de fato, depositar em Ti toda a nossa ansiedade. Em nome de Jesus. Amém. Então, eu vou trazer para vocês aqui hoje, um estudo bíblico, mas acaba que envolvendo um pouco de ciência e terapia, tá? Então, no início aqui, não questiona, não, mas traz esse entendimento para vocês que depois eu vou levar para o espiritual para a gente entender, tá? Então, o que eu vou trazer hoje é sobre a ansiedade. Então, assim, é um fato, um fenômeno que está, assim, geral, todo mundo se fala nisso, todo mundo está vivendo isso, e a gente está encarando como um episódio que é natural, e estão pegando isso como uma moda, né? Vamos colocar assim. E aí a gente vai aprender aqui por que isso acontece. Lógico que tem os fatores que está acontecendo de fato, né, no mundo, são tantas coisas que a gente está vendo, mas por que isso acontece com a gente? Tá? Então a gente vai aprender sobre isso e eu quero trazer aqui para vocês. Então, esse estudo aqui coloca que já fizeram um estudo sobre a ansiedade, que mais de 90% das nossas preocupações são inúteis. São gastos, assim, coisas que a gente fica vendo, principalmente o digital agora nos traz informação do mundo todo e em tempo real. Então, esse excesso de informação nos causa ansiedade. Então, entendendo isso, dentro desse estudo, que a maioria dessas preocupações são inúteis. A gente assiste a um documentário, um episódio que aconteceu para o mundo afora, que a gente não tem como fazer nada, e a gente absorve isso como uma esponja e sofre junto e ninguém vai a lugar nenhum. Então, é dentro disso que eu quero trazer para nós, né, aprender, estou trazendo para mim também, tá? Então, a gente entender que perceber esse excesso de preocupação e se não nos pertence, a gente abrir mão daquilo ali, se a gente não pode fazer nada ou apenas orar, mas não trazer isso para a gente. Então, o preocupar é natural até que ponto? Um ponto de que, no sentido de, foi me dado uma tarefa para fazer, eu tenho que ter uma preocupação. Essa preocupação vai me posicionar em tomar ali uma atitude de fazer acontecer aquilo que foi colocado para mim fazer. Então, essa preocupação, ela é natural e ela é boa para a gente. Então, eu vou falar dessa preocupação em excesso, que a gente traz ela minuto a minuto, de hora em hora, e isso traz para a gente coisas ruins, tá? E aí, dentro disso, eu quero colocar para vocês aqui até um estudo dentro dessa questão terapêutica, para vocês entenderem, tá? Então, eu vou falar de inconsciente, que está mais, se fala mais na medicina, na ciência em geral, tá? Para a gente entender. Então, a nossa memória, o nosso inconsciente, eu aprendi também no Seminário do Coração que esse inconsciente representa o nosso coração, onde está armazenado todas as nossas histórias ali que a gente guarda. E esse inconsciente, ele é atemporal. Então, são características, eu vou falar de 3. Ele é atemporal. O que quer dizer isso? Ele não tem tempo passado, presente nem futuro. Então, o que nós pensamos, o nosso inconsciente vai trazer para nós tudo agora. E ele não vai discernir se é verdade ou mentira.
Então, se eu penso, imagino algo, eu vou trazer para o meu corpo como verdade. O meu corpo vai ler, fazer a leitura dessa imaginação como verdade e vai trazer essa manifestação no meu corpo. Eu vou estar mostrando para vocês, tá? Então, essa questão de ser atemporal. A segunda característica do nosso inconsciente, ele funciona como um radar. Como a gente vê muito aqui no celular, quando a internet está fraca, fica aquela bolinha girando, não fica? Aí, quando dá o sinal de internet, ele capta a imagem e traz para a gente. É bem parecido o nosso inconsciente. Ele fica o tempo todo girando, procurando algo, porque o nosso inconsciente, ele quer nos proteger, ele quer nos livrar de situações difíceis. Então, por isso que ele faz essa procura. E quando ele acha, ele traz. E aí ele passa para a terceira característica. Ou seja, se o nosso inconsciente captou uma imagem, ou seja, um trauma, ele vai trazer. E se a gente dá vazão a essa imaginação, eu vou sofrer no meu corpo toda aquela adrenalina que eu sofri na hora do trauma. Então, isso traz estresse, vem a ansiedade. E aí, se não bastar a gente lembrar de um momento, a gente fica repetindo essa memória o tempo todo. E algumas pessoas entram numa ansiedade tão grande que vira pânico. Várias situações, vi um depoimento de um médico, ele colocando que acho que mais 80% das pessoas que vão parar em clínica para pessoas com problemas mentais, elas não têm problema mental. Elas estão lá por causa de culpa. São coisas de imaginação que elas começaram, trouxe essa culpa para si e vão parar numa clínica. E vi também de um cardiologista que ele falou que a maior parte das pessoas que têm parada cardíaca, eles fizeram uma pesquisa que essas pessoas, algumas que morreram, não tinham problema nenhum físico e simplesmente deu um infarto. Então, eles entenderam que essas pessoas estavam com excesso de preocupação e o coração não aguentou essa carga de emoções ali e aconteceu um infarto. Então, o que acontece? Eu vou passar uma dinâmica aqui para vocês entenderem, aí eu continuo explicando. Uma coisa simples, tá? Aqui tem um limão. Acho que todos nós conhecemos limão, todos nós já tivemos experiência com limão, já? Então, eu vou fazer uma pequena dinâmica para vocês entenderem, e isso aqui vai ser muito bom para vocês sempre lembrar, tá? Então, eu quero que vocês fechem o olho, é bem rapidinho, tá? E eu tô com uma faca, e eu vou cortar esse limão. Eu quero que você busque na sua memória toda a experiência que você já vivenciou com limão. E eu quero que você imagine eu cortando esse limão. Ele está bem verde, suculento. E imagina agora eu estou espremendo esse limão no copo. E vou entregar ele e você vai tomar. Sinta o sabor desse limão, o cheiro. Olha, abriu o olho. Só levanta a mão aí. Quem sentiu algo a respeito do limão? Pode ser cheiro, paladar. Todos sentiram? Só levantar a mãozinha aí, eu vou entender. O que é isso? Vocês não experimentaram o limão de fato. Vocês só imaginaram. E por que eu coloquei o limão? Porque todos nós já experimentamos o limão. E esse limão está registrado no seu inconsciente, nas suas memórias. E agora eu quero trazer que esse limão representa um trauma que você sofreu. E
Todas as vezes que você sentiu o cheiro, ver uma cor, pode estar relacionado, tá? Pode ser ouvir uma música, viu alguma coisa, sentiu o cheiro, o paladar de alguma coisa relacionada ao que você sofreu, o trauma que você sofreu, você vai trazer a mesma descarga da adrenalina. Assim como o limão. Você provável que salivou. Ou seja, só de lembrar do limão, o seu corpo preparou porque ia chegar o limão para você saborear ali. Então, eles trouxe essa saliva para você experimentar esse azedo. Então, foi a descarga da adrenalina, a emoção que você vivenciou sobre o limão. E o trauma é a mesma coisa. Toda vez que você lembrar do trauma, ele vai te trazer essa mesma adrenalina que você vivenciou naquele momento. Pode ser uma tremedeira, uma vontade de chorar, uma vontade de se isolar. É aquilo que você sofreu, você vai trazer naquele momento ali. E às vezes você nem percebe. Do nada você olha para o tempo, nossa, me deu uma angústia hoje. Alguma coisa o seu inconsciente captou ali que estava relacionado ao seu trauma. E aí o seu organismo já trouxe para você essa adrenalina, ou seja, o radar captou a mensagem e trouxe para você. E às vezes é para te livrar daquilo ali. Só para vocês entenderem, eu tinha problema sério com perfume. Todo tipo de perfume, até produtos de limpeza. Sempre que eu sentia o cheiro, aquilo me incomodava e eu tinha que deixar. E eu fui entender que estava relacionado a um trauma, porque o nosso inconsciente, ele vai generalizar. Era um perfume específico, mas ele traz todos. Ou seja, perfume é perigo, porque estava relacionado a um trauma que eu tive e registrei em perfume. Então, isso aqui é só para vocês entenderem como que funciona essa questão da ansiedade para nós. Para a gente entender como que o nosso corpo funciona e como nós podemos trabalhar isso e nos livrar disso, tá? Me lembro no final, depois de passar para vocês, que tem uma dinâmica como que você aliviar, se você se vir em essa dinâmica de estresse e você apontar para Deus, tá? Então, trazendo para o espiritual agora. A gente vai entender esse processo. Lá em Filipenses 4, 6 a 8, ele fala assim: não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, seja conhecida diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Então, a gente vê aqui que Filipenses está se referindo como uma ordenança. Não é simplesmente aqui uma sugestão, é uma ordenança. E eu estava ouvindo duas pessoas falando sobre isso aqui. Se é uma ordenança e eu não cumpro, eu estou pecando. E eu falei, meu Deus, isso aqui é pesado. Então, estamos pecando o tempo todo, porque o tempo todo a gente está preocupado, ansioso. Então, é bem forte. Então, o que que ele está orientando a gente a fazer? Para que a gente não anda ansioso, mas que a gente coloca sobre o Senhor as nossas dificuldades. Então, eu vou estar falando um pouco sobre isso aqui. E aí eu quero perguntar para vocês. A gente já está aprendendo sobre isso, mas eu quero fazer essa pergunta. Quem está no controle da sua vida? Nós, no geral, a gente já aprendido que Deus está no controle de tudo. E agora a gente está aprendendo que não. Mas, de fato, hoje aqui a gente vai trazer essa claridade para a gente, de fato, quem está no controle das nossas vidas. É nós. E a gente vai ver claramente que Deus está nos convidando a aceitar o cuidado dele por nós, e não o controle. Então, há essa grande diferença. Então, o controle está nas nossas mãos. Por isso que estamos sofrendo. Então, aqui, diante disso,
ele coloca para a gente posicionar. Ou seja, estou tendo conhecimento, então eu tenho que posicionar. Porque se ficar só no conhecimento, não vai adiantar nada. Então, o que é posicionar? É colocar a minha situação, o meu problema, a minha ansiedade sobre o Senhor e descansar. Então, essa questão de estar posicionando, como ele coloca aqui, para não andar ansioso e para a gente colocar que seja conhecido diante de Deus. O que é ser conhecido? A gente está orando e colocando ali, Senhor, eu estou com esse problema aqui, esse aqui. Então, específica ali, lança sobre o Senhor. E a segunda parte, ele coloca, e agradeça. Continua agradecendo. Então, o que acontece muitas vezes? A gente chega diante do Senhor com, imaginar que é um saco de problemas, ajoelha, coloca esse saco do lado, ora, mas eu levantar, pega o saco de novo e vai embora. Ou seja, a gente, mesma hora que a gente coloca nas mãos do Senhor, a gente pega de volta. Então, isso que a gente tem que aprender, depositar nas mãos do Senhor e descansar, agradecer, como ele está ensinando aqui. E não reclamar, falar mais do problema. Então, eu aprendi uma frase bem interessante, que ele fala que o que é aclamar? Quando a gente entende isso, né? Pedir ao Senhor ali que nos abençoa nesse sentido. Mas tem o reclamar, ou seja, dar ré na aclamação. É estar ali resmungando, murmurando. Então, eu estou repetindo. Lembra do que eu falei do exemplo da nossa lembrança do trauma? A gente está relembrando, sempre dando ré naquela ali. Então, a gente vai sofrer as mesmas consequências. Então, a gente tem que agradecer. Então, se eu não creio na provisão de Deus, vai vir a ansiedade. E automaticamente a ansiedade é incredulidade. E aí, de acordo com o versículo que fala aqui, se é uma ordenança eu não estou cumprindo, eu vou estar pecando. E lá em Mateus 6, eu vou estar lendo essa passagem também, que ela é bem interessante. Mateus 6, 25 a 34. Aqui é o próprio Jesus que está falando, tá? Ele fala assim, não. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, o quanto ao que haveis de comer, de beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, ou o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem e nem ajuntam em celeiros. Contudo, o vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que essas aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um cobre ao curso da sua vida? Então, por mais que nós preocupamos andando ansioso, a gente não vai acrescentar nada. E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada num forno, quanto mais vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que vestimos, porque os gentios é que preocupam com todas essas coisas, pois o vosso Pai Celeste sabe que necessita de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar
o seu reino, a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois amanhã trará o seu cuidado. Basta cada dia o seu próprio mal. Então, essa passagem aqui, ela é bem forte. O próprio Jesus estava ali falando para os discípulos. E unindo ela com essa de Filipenses, né, para a gente não andar ansioso. O quão é forte essa mensagem, e a gente não tem esse entendimento, esse conhecimento. O dia que eu ouvi, eu falei, meu Deus, quanto que a gente erra por falta de conhecimento. E são coisas fáceis de fazer, mas a gente tem muita dificuldade por causa das nossas crenças que aprendemos de maneira errada. Então, essa passagem aqui, ela está se referindo toda a nossa provisão, de todo sentido, mas nós estamos preocupando todos os dias com tudo isso aqui, porque nós não aprendemos a depositar nas mãos do Senhor, confiar no Senhor, e aí vem para cima de nós a ansiedade, a preocupação. Em Efésios 4, 26 e 27. Isso aqui eu nem só vou falar aqui para vocês. Ele fala assim, ó, para a gente não irar e não pequeis. Não deixe o sol se pôr sobre a sua ira, e não deis lugar ao diabo. O que ele está trazendo para nós aqui? Essa passagem, ela mostra para a gente que eu posso irar? Sim, porque os acontecimentos do dia a dia podem nos trazer ira por várias situações, mas ele coloca para a gente, antes que o sol se ponha, conserte isso, resolva isso, para que a gente não dá lugar ao diabo. Porque se a gente se ira e peca, a gente está dando brecha para o inimigo agir em nossas vidas. E quando a gente dá essa brecha dentro da ira, vem várias situações que o inimigo ganha essa oportunidade, e aí vem a perturbação da ansiedade. Aqui eu creio que entra até sentimentos no sentido de amargura, de ressentimento, já vai entrar esse lado emocional, nem tanta provisão quanto essa passagem anterior. Então, é dentro disso aqui que ele coloca para gente, e todas as passagens, eu não vou entrar nesse contexto aqui, mas lendo todo o contexto, vai estar justamente mostrando isso. Outra passagem que eu vou estar lendo aqui, todo o contexto vai estar mostrando. Se tem algum ressentimento contra o irmão, vai e conserte, para que a paz de Cristo seja sobre você. Então, esse depositar nas mãos do Senhor é um todo, ele vai estar trabalhando num todo para que a gente venha sair dessas questões. Como eu coloquei do trauma, geralmente o trauma nos traz feridas emocionais, de tristeza, de raiva, de ódio, pode trazer várias situações. E quando a gente deposita nas mãos do Senhor, ele vai estar dando essa liberdade, nos convidando a sair desses traumas automaticamente. Ele vai estar mostrando e fazendo ali uma terapia espiritual com a gente. Eu já tive várias experiências nesse sentido. Então, agora a gente vai estar abrindo em 1 Pedro 5, 7. Vou ler o 6 também. Ele fala assim: humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor,
como o leão que ruge, procurando alguém para devorar. Então, unindo com essa passagem de Efésios, a gente vê se eu iro e não coloco diante do Senhor, eu vou estar dando lugar, o inimigo está ao meu derredor, procurando uma brecha. Então, eu tenho que me cercar disso. E aí, ele coloca aqui, se eu não faço isso aqui que o Senhor está colocando, vem a preocupação, a ansiedade. E ele coloca aqui que essa ansiedade é um certo orgulho. Em que sentido? Às vezes a gente nem percebe. Por quê? O orgulho ele é muito sutil. Eu costumo até dizer assim que é como um mau hálito, né? Todas as pessoas à nossa volta percebem que a gente tem, mas a gente mesmo não percebe. E o orgulho é mais ou menos isso. Às vezes todos à nossa volta percebem que a gente está com orgulho, mas a gente não consegue enxergar. E esse orgulho aqui em que sentido? Quando eu não consigo, eu não faço isso, eu não submeto, eu não me humilho. Eu creio que essa palavra humilhar, que na minha Bíblia, eu não peguei outra tradução para ver, mas eu creio que seria render ao Senhor, no sentido ali de rendição, de entrega, para que o Senhor venha cuidar de mim. E aí, então, quando eu não faço essa entrega, é como se eu estivesse colocando, Deus, eu sei o que eu faço, eu sei melhor que o Senhor, eu vou resolver isso. E fico lutando. E quando eu começo a fazer essa luta comigo mesmo, tentar vencer aquele problema, pode ser talvez um pecado, eu não consigo. E aí, nessa batalha, pode acontecer de esse problema ganhar a guerra, ou essa batalha. Então, eu tenho que ter essa consciência que Cristo já venceu por mim. Cristo já pagou todo o preço, toda a minha culpa, toda a minha dívida foi paga ali naquela cruz. E ele me deu esse privilégio, essa troca de me dar paz, leveza, todo o benefício ali da obra consumada da cruz. Então, quando eu reconheço isso e deposito sobre a cruz, aí vem essa abundância que o Jesus falou, que o fardo dele, a gente trocasse, que o fardo dele é leve, suave. Então, se o meu fardo está pesado, eu lanço sobre Cristo e ele vai me dar esse fardo leve. Mas eu tenho que me humilhar, eu tenho que me render para que isso aconteça. E o orgulho, ele é terrível porque ele vai estar dando oportunidade para o inimigo agir. Porque quando a gente está com orgulho, a gente não consegue ver, enxergar o ensinamento de ninguém, nem do Espírito Santo. Porque eu sei. Então, quando eu coloco nessa posição, o Espírito Santo vai respeitar meu livre-arbítrio e não vai invadir. Então, para que o Espírito Santo ministre, eu tenho que estar rendida a Ele e autorizando Ele a me ensinar. E o orgulho, automaticamente a gente rejeita Deus, né? Tá rejeitando o ensinamento dele em geral. Então, nós temos que entender e fazer isso, nos render, lançar tudo sobre o Senhor, como Ele pede que a gente faça isso. É uma ordenança, né? E o que significa não lançar aos pés do Senhor? O orgulho, exatamente, o não lançar é o orgulho. Em Mateus 23, 12. Vou estar lendo essa passagem aqui. Mateus 23, 12. Quem a si mesmo se exaltar, será humilhado, e quem a si mesmo se humilhar, será exaltado. Então, aqui também essa passagem o próprio Jesus está falando. Então, lá em Pedro está falando para a gente humilhar na presença do Senhor.
E lá nos evangelhos, Jesus está falando, se eu me exalto, eu vou ser abatido, mas se eu me humilho, eu vou ser exaltado. Ou seja, a partir do momento que eu me rendo a Cristo, eu me humilho ali, vai estar me exaltando. Que exaltação? Não de falar, e agora a Elisa é poderosa, não nesse sentido. Mas ele vai me abençoar, vai prover aquilo que é necessário para mim, nesse sentido. Se for orgulho, Deus me rejeitará. E esses dois problemas agora eu vou ter: a rejeição de Deus e a legalidade ao inimigo. Então, eu vou estar com dois problemão aqui. Então, mais um convite para a gente estar nos rendendo e nos humilhando, depositando aos pés da cruz ali toda a nossa ansiedade. Como eu coloquei para vocês aqui, Deus não está no controle. É nós que estamos no controle da nossa vida. Por isso que o próprio Deus está colocando aqui: humilhar, coloque sobre mim toda a vossa ansiedade. Então, o que ele está mostrando aqui? Quem está no comando é você, e eu estou te pedindo que me permita eu cuidar de você. Então, esse versículo aqui está falando, claro, de 1 Pedro, claramente, nesse sentido aqui, que eu tenho que delegar, eu tenho que decidir e falar: Senhor, eu coloco nas tuas mãos, cuida de mim. Ele está mostrando claramente que esse poder, esse controle está nas nossas mãos. É o nosso livre-arbítrio. Ele não invade o nosso livre-arbítrio. Ele nos respeita. É um princípio que ele criou, ele não vai quebrar. Então, eu tenho que colocar diante dele, especificar ali meu problema. E aí sim, ele vai estar tomando e conduzindo e tendo cuidado de mim. Para isso acontecer, nós temos que fazer uma escolha e decisão. É como eu coloquei para vocês no início aqui. Eu tenho que entender como estou entendendo hoje, escolher e falar: vou decidir, eu vou fazer isso. A partir de hoje, eu vou depositar nas mãos do Senhor todos os meus problemas, minha ansiedade. Vou descansar, vou agradecer, como está dizendo lá em Filipenses 4:6. E aí o Senhor vai trazer a provisão, vai trazer aquilo que eu tenho necessidade dentro da minha dificuldade. E por que nós temos essa dificuldade? Porque nós não sei se coloca essa palavra, entendemos ou conhecemos de fato quem é Deus. Ainda estamos com aquela crença religiosa que eu tenho que fazer para merecer. Deus é um Deus punitivo que está esperando o momento que eu falho para vir me castigar. Então, ainda esse conceito, essas crenças ainda estão em nós. Porque como se colocasse assim: como que eu posso confiar em alguém que eu não conheço e eu ouço falar algo pesado? Eu não tenho confiança total. Então, aí a gente tem essa reserva e não entrega completamente. E aí, então, a gente sofre as consequências por lutar com nossas próprias forças. Então, nós precisamos quebrar essas crenças em nós, que está ligado um pouco aos nossos pais terrenos. Porque muitos, a maioria de nós, tivemos dificuldade com nossos pais terrenos. Aquele que deveria ser referência da paternidade celestial, nós temos problemas. E aí a gente faz essa comparação. Mas se meu pai terreno, que era para cuidar de mim, não teve esse cuidado, será que Deus vai cuidar? Será que eu posso confiar nesse Deus? Então, essas crenças estão em nós. Como eu coloquei para vocês a questão do trauma. Se ainda tem essa resistência do Pai Celestial, é o momento de vocês lançar sobre a cruz, lançar sobre a mão do Senhor e pedir ao Espírito Santo: Espírito Santo, me mostre isso aqui com o teu olhar. Se eu tenho essa resistência com o Pai Celestial. E ele vai estar te mostrando e vai estar te curando desse problema aqui, se tiver alguma coisa.
E também muitos resquícios ainda, que a gente está ainda nesse processo de transição, vamos dizer assim, da velha aliança. Está enraizado em nós, porque nós aprendemos na cultura, na religião, em geral, sobre a velha aliança. A gente está tendo esse entendimento agora tudo novo na nova aliança. Então a gente ainda, às vezes, eu me pego ainda em questão da velha aliança. A gente está sempre fazendo esse processo ainda. Então a gente fazer esse exame no coração, faz se quebra a aliança e descarta, para que a gente venha ter esse benefício completamente. Temos que trocar nossa consciência diante do Senhor, para que a gente venha obter todos os benefícios. E temos que saber como Deus é bom. Ele é sempre bom. Nós aprendemos que ele não tem amor, ele é amor. Ele sempre quer nosso bem. Ele sempre quer ver a nossa paz, a nossa tranquilidade. Nós temos que acreditar nisso. Temos que reconhecer isso. Temos que reconhecer que nós somos filhos amados, que ele enviou seu filho Jesus e ali naquela cruz ele levou todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades, todas as nossas angústias, ansiedades, estava ali sobre Jesus. Nós temos que crer na obra consumada e ver quão maravilhoso esse benefício, essa troca que Jesus fez com a gente. E sempre a gente tem que olhar para a obra consumada da cruz, porque foi ali que o Senhor comprou todos nós com um alto preço, que foi com o próprio sangue dele. Reconhecer que nós somos filhos amados do Pai Celestial. E aí eu vou colocar aqui como fazer isso. Então, como Filipenses já está colocando lá, o que eu vou fazer? Vou chegar diante do Senhor em oração e vou colocar essas passagens aqui. Senhor, hoje eu estou com esse problema X, específico problema. E o Senhor aqui está falando que é para me lançar sobre as tuas mãos. Eu coloco sobre tuas mãos, Senhor, o teu cuidado, e eu vou dormir. E enquanto durmo, a tua palavra diz que o Senhor trabalha por mim. E descanse e agradeça. E nesse processo de descansar é que vai vir, o Senhor vai estar trabalhando no seu benefício. E pode vir luta, pode acordar à noite, isso pode acontecer? Pode. Volta nesse processo. E se for ali um ataque ou a seta do inimigo mostrando o seu problema, e aí você pode declarar: esse problema não é mais meu, eu já coloquei nas mãos do Senhor, e Ele está trabalhando por mim. E volta a dormir nesse sentido de não deixe de comer, não coma em excesso, faça as coisas naturalmente, esqueça. Eu estava até ouvindo, já ouvi várias pessoas falarem isso, eu também já estou nesse processo, e a Renata Mazadeni estava falando um dia desse aí, eu tenho um problema X, mas eu orei, coloquei na mão do Senhor, nem lembro que tem ele, mas ele está lá. Então, quando a gente faz essa atitude de colocação na mão do Senhor e agradecer, a gente esquece e daqui a pouco eu nem lembro que eu tenho aquilo mais, sumiu. Isso por várias situações já aconteceu comigo, de fazer isso, e depois eu nem percebi que a dor foi embora, o problema foi embora, porque se resolveu. Ou seja, eu esqueci dele, coloquei na mão do Senhor e esqueci. O que nos traz dor? Como sempre lembra do limão. É porque a gente fica remoendo, relembrando, dando ré. E esse processo faz a gente reviver as dores, ressentir aquilo que a gente sentiu no corpo. Então, quando a gente faz esse processo de entregar na mão do Senhor e descansar, a gente vai esquecer daquilo ali. E é muito interessante que eu tenho feito isso, levado as pessoas a entender esse processo. E às vezes as pessoas chegam, já passou um pouco da hora, né, Denise? Eu estou terminando aqui já.
de vir pedir para orar a hora que eu estou ansiosa e não sei o quê, eu preciso de paz. Eu aprendi a não fazer mais essa oração. Essa oração, ela não vai ser respondida nunca. É antibíblico. Porque se o Senhor está falando, não fique ansioso, eu vou orar para Deus me dar paz, tirar a ansiedade. Então, o que a gente tem que entender? Esse entendimento que eu levo para as pessoas e falo, eu posso orar uma oração de entrega. Como isso? Vou entregar esse problema para o Senhor? É diferente do que pedir para tirar a ansiedade. E é incrível, principalmente na área de finanças. O que acontece? Voltando aqui à questão do trauma. Por que nós não conseguimos enxergar mais nada quando a gente está com a dor? A gente só é como se fosse uma barreira. A gente só enxerga o nosso problema. Não conseguimos ver mais nada. Mas quando a gente entrega para o Senhor, é como se ele derrubasse esse muro e permitisse que a gente olhasse de cima. Aquele problema que era um monstro, um gigante, a gente passa a ver ele pequenininho. Porque a gente passa a ver com o olhar de Cristo. E a gente consegue ver situações ali, eu posso vender aquilo ali, Deus vai prover aqui, e começa a surgir várias coisas para fazer, e a pessoa não vê mais problema, vê ali várias soluções que ela pode fazer. Ou também o Senhor pode enviar alguém que paga aquela dívida, ou aquela dívida caduca, alguma coisa, mas a pessoa consegue ter esse discernimento. Então, isso é todo o problema. Quando a gente entrega, o Senhor vai permitir que a gente tenha uma visão ampla de cima, com o olhar dele. E isso vai trazer uma tranquilidade para a gente, que a gente vai ver o problema bem menorzinho que a gente consiga resolver. Então, continuando aqui. Então, coloca diante do Senhor. Se vir a luta, vir a seta, volta lá nas passagens de novo. E fala, diabo, você já está derrotado. Esse problema não é mais meu, está nas mãos do Senhor. E ele vai estar cuidando de mim, vai estar provendo para mim. E em Marcos 11, eu vou estar lendo que eu estou finalizando, tá? Marcos 11, 23 e 24. Ele vai estar falando assim, ó. Porque é verdade vos afirmo que, se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te ao mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes e crede que recebereis, será assim convosco. Então, ele está afirmando que tudo aquilo que nós pedimos, crendo, já é nosso. Então, por isso que a gente tem que estar praticando a fé genuinamente e ter esse ato de crer, lançar sobre o Senhor. É promessa dele, é uma ordenança dele que a gente faça isso, porque a promessa é que ele vai cumprir, que ele vai trabalhar por nós. Em Tiago, ele fala que não sejais somente ouvinte, mas praticante da palavra. E o último versículo, eu anotei aqui. Portanto, Tiago 4:7. Portanto, submeta a Deus, resiste ao diabo e ele fugirá de vós. Então, em primeiro lugar, nós temos que fazer sujeitar a Deus em primeiro lugar. E as coisas, os problemas vão fugir, não vão ter luta, porque buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça será acrescentada. Então, é promessa do Senhor, é uma ordenança que façamos isso, entregamos nossos problemas a Ele, e Ele vai cuidar de nós. Então, trazendo aqui, nós estamos no controle da nossa vida. E Deus está colocando esse convite que nós colocamos sobre as mãos dele para que ele venha cuidar de nós.
E o cuidado de Deus é maravilhoso. É bênção, é maravilha, como está em Mateus 6, que o próprio Jesus falando ali, que ele cuida das aves, das flores, tudo e quanto mais de nós. Mas primeiro nós temos que buscar o reino de Deus, em primeiro lugar, e lançar sobre ele. Então é isso.